Vamos começar o Vamos. topete. Fala, turma, mais um SBR Oné na área, mais uma semana. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Ricardo. Jaime. Jaime fica estranho, eu sou o Jaime, não? Pode ser também. E... Você ia falar alguma coisa? Não. É que você ficou olhando pra mim, eu achei que meio ia falar que- alguma coisa, mas... Bom, e aí um ano depois, em 2010, a Supreme pela primeira vez assinou um tênis ou Sport Skate. Sport Skate. Vou apanhar aqui. Vai. Tá. Fala, turma, mais um episódio aqui do SBR Oné na área. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Ricardo. Eu sou o Jaime. Esse é o Sneakers BR e o SBR On Air é o nosso programa aqui no canal do YouTube que só fala de conteúdo Nike. Essa semana, Uptempo. Uptempo, bom, pela caixa todo mundo tá vendo que essa semana é um dos grandes lançamentos de um final de semana bem movimentado. Nova collab da Nike com a Supreme, que significa Uptempo. comoção mundial. Então todo mundo esperando por esse tênis, já apareceu no pé do Neymar, vai rolar uma foto aí de cobertura. Já apareceu no pé de vários rappers. Travis Scott tava colhendo Coachella. Então todo mundo já viu quais são os modelos, mas acho que antes a gente abrir a caixa para matar a curiosidade e revelar todos os detalhes dessa collab tão esperada, acho que vale fazer aqui uma aulinha rápida sobre primeiro a história do Uptempo e depois o Jaime vai falar um pouquinho sobre a tradição dessas collabs da Nike com a Supreme. O Uptempo a gente tem visto desde o ano passado aparecerem várias versões de várias gerações dos Uptempos. Lá no site, inclusive, a gente já fez alguns on-fits de gerações anteriores do Uptempo, já fez matérias sobre essa família inteira, mas o Air More Uptempo, que é a silhueta que a Supreme escolheu para essa colaboração, nasceu em 96. Foi uma época meio de auge da NBA, né? Você era bem moleque em 96, eu não acompanhava muito basquete, mas quem acompanha tá ligado que essa segunda metade dos anos 90 foi bem importante pro basquete. O auge do Michael Jordan, o auge do Chicago Bulls. O Uptempo nasceu numa mesma época em que tava rolando o Jordan 11, tava rolando o Air Max Penny, tava rolando o Zoom Flight 95. Todos os tênis que eram marcados por essa estética bem agressiva. Que é o que chama de boat shoes, né? Tem A até gente uma até- matéria no site falando desses tênis mais Parrudos. parrudos, gordinhos. Isso aí. Então o Uptempo é um legítimo representante dessa época e ele foi assinado por um designer da Nike que tem um nome bem familiar, mas que não tem nada a ver com o homônimo famoso. É um cara que chama Wilson Smith e ele fala que ele se inspirou em objetos da pop art, que todos tinham essa estética mais maximalista. Anos 90, quem é do skate lembra de calça bag. Tudo muito grande, logo na cara e... Exatamente, era uma época em que o legal era usar camiseta com logo gigante, até calça com logo gigante, que era legal ostentar as marcas, então o Wilson Smith seguiu essa estética na criação do Air More Uptempo. Tem um detalhe interessante, então vão ficar aparecendo aí algumas imagens de catálogo da época, a campanha era bem legal, teve uma campanha de lançamento na Foot Locker em que o tênis aparecia como um pedaço do cérebro de alguém. Ele fala que ele usou como guia para escrever esse lettering, que é bem marcante na lateral do Air More Uptempo, o posicionamento das bolhas de ar. Então se você olhar, o A começa pequenininho e vai Três aumentando. bolhas, né? Exatamente, então 3 bolhas na extensão do solado inteiro. O que chamou muito a atenção do mundo, principalmente dos Estados Unidos, para o Air More Uptempo foi o Scottie Pippen, que era o cara que usava o tênis. E era o parceiro do Michael Jordan no Chicago Bulls. Exatamente, era o grande parceiro do Jordan no Chicago Bulls. O Air More Uptempo chamou a atenção especialmente nas finais daquela temporada de 96 do Chicago contra o Seattle e também nas Olimpíadas de Atlanta, que acho que essa é a versão mais famosa do tênis. Que é azul, branco e tem um detalhe vermelho, tem as mesmas cores do Dream Team de 92, de Barcelona. Foi até uma cor que foi resgatada nas duas últimas Olimpíadas. Que eles sempre se referem como a cor do Dream Team, o uniforme do Dream Eu Team. tive que me desfazer numa fila, Por quê? mas isso é segredo. Ah, ixi. Pack que eles chamam de Olympic Pack, Exatamente, e que esses Olympic Pack normalmente eles trazem cores associadas ao Dream Team, de 92. que nasceu em 92 em Barcelona. Por coincidência ou não, o Dream Team 96 também usou o mesmo esquema de cores, bem patriótico americano, que é azul, branco e vermelho. E aí essa acabou sendo a versão mais conhecida do Air More Uptempo. Uma curiosidade que acho que nem eu sabia, aprendi estudando para esse vídeo, foi que o Air More Uptempo teve um takedown. Bom, takedown, essa palavrinha vai aparecer aí para quem não está familiarizado
familiarizado com ela, é normalmente uma versão mais barata de um modelo muito caro. E esse takedown chamava Air Much Uptempo ao invés de Air More. E ele só tinha uma cápsula de ar, o que é bem interessante. Então vai aparecer imagem aí para vocês conferirem. Bom, o que vale ressaltar antes de abrir a caixa ou antes de falar da collab com a Supreme é que o Uptempo tem mesmo essa estética bem bold, assim, dos tênis parrudões, que na época ele foi criado como sendo um tênis para um jogador que era alto, como o próprio Pippen, que precisava de um travamento e de muito amortecimento. Então por isso ele tem 3 cápsulas de ar no solado. Agora eu já vou falar um pouco, vamos fazer suspense, não vamos abrir a caixa ainda. É uma caixa de Nike Lab, preta, aquela velha caixa de gaveta, e que tem um detalhezinho aqui na lateral que eu acho que faz toda a diferença, que é o box logo da Supreme. O famoso box logo, copiado, imitado. Acho que esse box logo da Supreme nunca teve tão famoso quanto agora. As camisetas com box logo estão valendo. E marcas que parecem, né? Marcas que parecem. Fala pra gente agora, Jaime, um pouquinho, faz um recap dessa colaboração de Nike com Supreme que não vem de hoje. Então, na verdade, Nike e Supreme tem um histórico bem longo de colaborações. Eles começaram lá em 2002 e em muitos momentos foi uma forma da Nike usar também para introduzir uma silhueta, a volta de uma silhueta no mercado, né? Até para criar um hype e criar desejo. A Nike usou muito colaborações com a Supreme para reintroduzir a volta de certos modelos no mercado. Isso começou em 2002 com o Dunk Low, é o Dunk Low Supreme, todo mundo conhece. Ele trazia o Elephant Print em algumas partes do tênis. Eram 2 colorways, uma azul com branco e a outra era preto com vermelho, que eram remetentes a cores icônicas e clássicas do Air Jordan 3. Acho que esse tênis juntou as 2 histórias de basquete e de skate, porque o Dunk é uma silhueta original do basquete, mas que estava sendo apresentada pela Nike SB, e eles usaram um padrão gráfico que era do Jordan 3, talvez um dos tênis de basquete mais icônicos da história. Tem essa história, né, dos skatistas terem usado muito tênis de basquete na década de 80, muito por conta do cano alto e do amortecimento que ele tinha, então teve muito Jordan 1, Dunk, que eram usados pelos skatistas, e agora com a criação do Dunk SB, eles foram lá e resgataram essa história da origem do Dunk, que nasceu no basquete, e aí misturaram um pouco com os elementos de Jordan. Exatamente. Bom, enquanto o Jaime está falando, vão aparecendo imagens aí dos tênis, para quem não estiver familiarizado com toda essa trajetória de colaborações entre Nike e Supreme. E aí o próximo? E aí na sequência, um ano depois, veio um trio de Dunk High. Eles não tinham nada de elementos de Jordan, então eram modelos brancos com pedaços em tom pastel. O que mais chamava a atenção naquele trio era o painel lateral que vinha com as estrelas douradas, né? Isso aí. Um ano depois, Delta Force 3/4, que eles chamam, que era uma coisa entre cano médio e cano alto, que foi uma tentativa da Nike tentar repetir o sucesso do Dunk com o Delta Force. Que não rolou muito bem. Nessa época o Dunk Mid ainda não existia. A Nike só veio criar o Dunk de cano médio depois, né? Só existia o Dunk High, o Dunk Low, e o Delta Force era mais um tênis de basquete que a Nike tentou emplacar, mas não rolou. O skate não deu muito certo. Era uma combinação de cor branco, bege, off-white, solado de borracha natural. Combinação bem adorada aí, mas que não acabou dando muito certo. Na sequência, 2 anos depois, Blazer Mid. Era um trio também, preto, branco e vermelho. São cores que a Supreme usa bastante, até por conta do logo deles. E chamava muita atenção nesse trio, era uma construção bem caprichada, né? Bem luxuosa, então era um cabedal de couro, matelaçado, então costuras quadradinhas por todo o cabedal. E aí isso dava um ar mais chique pro modelo. Acho que esse aí também seguiu a fórmula. Foi a primeira vez que a Nike SB usou o Blazer. Ele foi introduzido através dessa collab com a Supreme e funcionou, rolou. Funcionou e funciona até hoje. Até né? hoje. Um ano depois, Air Trainer 2, TW. Que TW é uma coisa que chamava de, sei lá, Totally Washable, eu não sei o que isso quer dizer. A grande coisa nesse quarteto é que foi pela primeira vez que a Supreme colocou o logo dela num tênis da Nike. Antes tinha a assinatura da Supreme, mas era só uma questão de cor, disposição. No Dunk tem até no lace clip com dourado, com o nome da Supreme, mas aqui é a primeira vez que aparece o logo dela. E também um negócio que ela passou a usar muito depois, que era o solado translúcido com a marca por baixo. Bom, agora em 2009, mais 2 anos de hiato, aí a Supreme assinou 4 versões do Bruin, que foi uma tentativa da Nike colocar o Bruin dentro do mercado de skate. O Bruin é uma silhueta mais simples, lembra um pouco o tênis Classic. Foi a primeira silhueta de basquete da Nike, então uma silhueta bem discreta. Só como curiosidade, o Bruin é o tênis que o Marty McFly usa no De Volta ao Futuro, antes dele ir pro futuro, quando ele tá lá em 85. E aí são 4 cores, cabedal de suede, e um detalhe marcante dessas aí era que o sushi era metálico, então era de uma cor diferente do cabedal, mas sempre com efeito metalizado. O próximo veio em 2010, um ano depois. Foi, acho que, a primeira e única vez que a Supreme desenhou uma silhueta para Nike. Foi o Supreme 94. 94 é o ano de nascimento da marca. Pegaram um tênis meio basquete futurista para a época. Cano alto. Tinha essa fórmula
todo mundo usa, que é misturar um pouco do passado e do futuro. E foram 4 cores de estreia. E agora em 2011, uma colaboração tripla pela primeira vez. Antes era só Nike Supreme, agora é Nike Supreme e Fragment Design, que todo mundo já conhece. Hiroshi Fujiwara, HTM. As silhuetas que os caras escolheram foram os Air Zoom All Court. É a primeira vez que não é feita em colaboração com a divisão de skate da Nike. Era um trio de Air Zoom All Court com o logo das 3 marcas por todo o cabedal. Acho que nessa época aí a Fragment estava fazendo bastante o All Court, que é um dos tênis favoritos do Hiroshi Fujiwara. E a Supreme começou a usar muito essa estética do encher de logo, né? Um pattern só de logo. Logo na cara, logo na cara. Ainda em 2011, eram mais 2 versões do Supreme 94. Uma versão toda preta e uma versão meio bege, meio yellow boot. E vale lembrar que foi a última vez que esse tênis foi lançado e depois nunca mais foi visto. 2012, 10 anos depois da primeira colaboração da Nike com a Supreme Supreme foi lá, resgatou o Dunk de novo, trouxe ele de volta usando preto, vermelho e elephant print, porém numa disposição diferente da primeira lá de 2002. Essa predominava mais o vermelho do que o preto, né? A base do cabedal era vermelho e só o swoosh era preto. É quase uma versão inversa, um negativo da primeira edição. E ainda em 2012 a Supreme assina pela primeira vez um trio de Air Force One, cabedal de canvas, preto, verde, camuflado, entressola branca, solado de borracha natural, aquela Gunsole. Todos os tênis traziam o box logo pequenininho como uma etiqueta grudada lá no cabedal. No finalzinho da perna do sushi. Um ano depois, agora em 2013, mais 4 colorways do Tennis Classic, cabedal de couro, preto, roxo, volt e branco. Coisa marcante aqui, a ausência do sushi lateral e o logo da Nike miniaturizado no painel lateral. O Air Force One dessa época que você falou antes quebrou uma sequência de lançamento dos meio mornos, né? O All Court, o Supreme 94, nenhum fez um super sucesso. Aí veio o trio do Air Force One e boom! Assim, tirando as primeiras, que aí né, na época de ouro dos Dunks, todos os outros lançamentos foram muito restritos eram muito silhuetas de skate, então acho que a galera gostava, comprava, esgotava, mas o Air Force One conseguiu trazer ainda, aquecer de volta até essas colaborações, né? Aí teve essa quebra com o Tennis Classic, que também não foi tão... Na época dava pra comprar relativamente barato, e aí depois veio... Depois veio a bomba. A grande bomba que foi bem estranho a Supreme fazer esse tênis aí, que foi o... Foi um tênis de corrida, né? Porque antes ou a Nike fez o Air Force One, que era um tênis de lifestyle, ou tênis para skate. E agora ela vem tênis para performance, era o que a Nike tinha de melhor para corrida na época, no auge do Flyknit, tecnologia Lunar Long. E aí ela foi e reduziu o logo dela, e colocou um sup na lateral no lugar do sushi. Foi um negócio bem marcante, assim. Um tênis tudo preto, a única coisa era um vermelhinho bem pequeno ali na etiqueta da língua, que era o logo da Supreme. Foi quando acho que começou a explodir o valor de revenda dos tênis da Supreme, e aí, meu nego pagando $800 no tênis, foi... E acho que tem uma explicação, né, pra essa coisa da Supreme ter feito um tênis de corrida que gerou um estranhamento. Porque a Nike começou a investir nessa coisa de nem sempre o skatista tá andando de skate. E quando ele não tá andando de skate, ele quer um tênis confortável para compensar as horas em que ele passa sob a lixa, que ele tá lá geralmente com um tênis vulcanizado, de sola caixa. Então, tomando porrada no pé, né? Foi meio que o tênis pro skatista descansar. Depois disso a Nike SB começou a colocar tênis meio Air Max e Free. Começou a fazer as fusões, né? Trazer tecnologias de corrida, até depois teve a palmilha Lunar Long. Essa foi a explicação oficial para a Supreme fazer um Flyknit One, mas acho que foi só um ensaio para a bomba que estava por vir. O Flyknit Lunar One já conseguiu gerar uma comoção entre a galera, muita gente pagando caro em preços de revenda. E aí em 2014 veio o Air Foamposite 1, que aí foi a bomba gigantesca, porque eram 2 tênis de base azul e vermelho, com os detalhes meio dourados. Todo mundo na época fez uma associação com os produtos da Versace. E aí tinha também um kit de basquete, então era uma regata, uns shorts. Pela primeira vez que a Supreme teve que cancelar um lançamento, porque as redondezas da loja tava tipo um caos, fila gigantesca, nego, sei lá, armado e querendo bater em quem conseguisse comprar ou roubar. A polícia de Nova York foi lá e obrigou a Supreme a cancelar o lançamento, e aí eles só tiveram que soltar pelo site. Ainda em 2014, mais Air Force One, agora em versão High. Aqui o destaque fica pelo Supreme gigante atrás, né, no painel traseiro, e aí pelo slogan World Famous na tira de velcro que fecha ali o tornozelo. 3 cores também, né? Branco, preto e vermelho. As cores clássicas que a Supreme sempre usa. Uma coisa legal de a gente falar desse tênis é que a quantidade de fakes que você tem visto dele na rua aqui no Brasil, no mundo inteiro na verdade, aqui no Brasil tá impressionante. Tipo, infantil, adulto, várias cores,
rosa, bege, Acho que amarelo, descobriram azul. agora essa versão da Supreme e tá rolando fake adoidado. Não sei se a galera compra porque é um Supreme falso ou é porque é um Nike falso, né? Acho que tem muita gente comprando só porque é um Provavelmente Nike. é porque é um Air Force One falso. E vale falar também que foi depois daquela bomba do Foamposite, o Air Force One voltou a ser um lançamento meio morno, assim, né? E aí depois da bomba do Foamposite e um lançamento meio morno do Air Force One em 2014, em 2015 a Nike foi lá e deu outra silhueta de tênis, jogar tênis, pra Supreme, que era o GTS. GTS é o Great Tennis Shoes e é uma versão atualizada do Tennis Classic. Então até tem um pouco de coerência, considerando que a Supreme tinha assinado uma versão do Tennis Classic antes. E ele já existia na linha de skate da Nike. Ela vinha sendo usada pelo Guy Mariano e pelo Pepe Martinez. Acho que isso também começa a coincidir com essa estética dos skatistas da Supreme de usar calça curta, social, com um tênis meio vulcanizado, meio aparecendo. Aí, de novo, um lançamento meio morno que preparou o terreno para uma outra bomba que surgiu na sequência. O cara tá olhando minha cola aqui, que é a minha, não é dele. E aí veio, acho que foi a maior bomba, né? Que aí é o Air Jordan 5. Eram 3 cores de novo, uma toda preta, branca, e aí uma última toda camuflada, um Desert Camo. Teve a camiseta da Supreme com a foto do Jordan. Foi a primeira vez que a Supreme fez uma collab com o Jordan e aí foi Teve umas jaquetas também, né? Que foram parar nos outlets nos Estados Unidos. comoção geral. Um ano atrás, a Nike foi lá e deu outra silhueta que estava meio esquecida para Supreme, Air Max 98. Eram 4 cores, uma toda preta, uma azul, uma vermelha e uma com um print de couro de cobra. Primeira vez que uma collab da Supreme com a Nike chegou no Brasil. Verdade, vendida no site. Vendida no nike.com/NikeLab e num sábado de manhã, aquela comoção, o site caiu, conseguiu, não conseguiu, mas é um tênis que muita gente aqui no Brasil tem. Tem, e você se vê bastante aí na rua. Daí na sequência, mais uma vez, a collab da Nike com a Supreme chega ao Brasil e eles retomam a parceria com o Nike SB. Que aí foi o Blazer Low GT, que acho que agora é do Grant Taylor. Era um trio de cores tom pastel de novo, então era marrom, rosinha e um azul. Eles deixaram de lado um pouco preto, branco e vermelho. De novo, vendeu no site, esgotou. E aí chegamos finalmente nesse cara aqui, depois de muitas imagens vazadas e aparecendo os pés das celebridades, finalmente ele chega às lojas do mundo inteiro essa semana, nas Supremes dos Estados Unidos e da Europa na quinta-feira, nas Supremes do Japão no sábado e aqui no Brasil via Sábado. Nike Lab, só no Nike.com também no sábado. Então vai lá, você virou o abridor oficial das caixas. Bom, então tá aqui o cara fora da caixa, o Subtempo, talvez na cor mais emblemática da Supreme, acho que... É bem o logo dela, né? O fundo vermelho, o nome dela em branco. Bom, a primeira grande alteração é que ao invés de Air, tá escrito... Supreme por toda a extensão do tênis. Nos Uptempo originais é Air de um lado e Air espelhado do outro. E tem aquilo que a gente falou no começo do tênis, do Air sempre acompanhar o posicionamento bolha, né? do tamanho e o tamanho das bolhas, mas aqui nada disso. Então temos o Supreme. Uma construção relativamente simples, mas um tênis que duvido passar despercebido no pé de alguém, né? Mesmo que esse alguém não seja o Neymar, que usou a versão dourada, mas... No book, couro, um couro texturizado aqui na parte branca, vocês vão ver nos detalhes. O outline das letras é refletivo. Tem uma foto em que eles aparecem, vai aparecer aí também de cobertura. Daqui na sola, o vermelho se estende aqui também pela sola, mas o swoosh é preto. Preto, tem um par de cadastro branco. Um par adicional de cadastro branco aqui no saquinho. E aí na ponteira, World Famous. E aí na ponteira, World Famous, que é o slogan lá que a Supreme começou a usar naquele Air Force One que você falou. Isso aí. O Air Force One High. Bom, então não tem muito o que falar, tênis que todo mundo tá querendo. Chega aqui no Brasil no sábado, dia 29 de abril. Nike.com/Nike Lab, exclusivo lá. Vai ser aquele velho acordar cedo no sábado e ficar fazendo plantão, mas tá rolando já um countdown aí no site de Nike.com. Então tem um contador dizendo exatamente a hora que o tênis vai entrar. Preço: R$749,90. R$750. Tá aí, esse foi o unboxing e review. O primeiro SBR On Air em que a gente não falou de Air Max, você reparou isso? É Air. Mas ainda é Air. Então, o On Air continua sendo o nosso programa aqui no YouTube que só fala de conteúdo Nike. Hoje o Jaime deu uma aulinha aí de collab da Nike com a Supreme. Chega, nunca mais falam. Que é isso, falou pelo resto do ano inteiro. Tá aí o Subtempo na versão vermelha e branca, lembrando que ainda tem o preto e tem o dourado, todos exclusivos de Nike.com/NikeLab nesse sábado, 29 de abril. É isso. Obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, avisa pros amigos que o Sneakers BR tá direto aqui no YouTube com review, on fit, lançamento, unboxing, SBR On Air.
Não esquece de assinar o canal e de espalhar nas redes sociais essa novidade. Voltar sempre aqui para conferir os vídeos novos e valeu por ter assistido. Tchau. Tchau, tchau. Pois é, todo mundo parado. Nike. E aí. Boomerang. Peraí, tá me ligando. Pegou só o M. Alô? O tênis foi criado em 96. Sim. Em 92, teve a Olimpíada de Barcelona. Os uniformes do Dream Team eram todos azul, vermelho e branco, com dourado. Esse tênis aí foi lançado em 96. Nessa cor aí, ele foi usado na Olimpíada de Atlanta. E aí ele voltou no Quando eles Olympic Pack em 2002. Quando eles fizeram um Olympic Pack, eles resgataram as cores do Dream Team. Que o Dream Team nasceu na Olimpíada de Barcelona em 92. Só que o Uptempo foi o único que não foi usado pelo Dream Team em 92. Ele foi usado só em 96 em Atlanta. Mas as cores eram as mesmas. Entendi.